Olá, queridos cursistas, boa tarde. Eu sou a articuladora Vilma e hoje nós vamos pensar um pouquinho, refletir sobre a nossa prática pedagógica. E antes dessa reflexão, nós vamos ter um momento deleite, né? Uma leitura, um vídeo preparado pelas nossas articuladoras do Alfa Letrando. Esse vídeo preparado por elas, editado, né, por elas, tem é um vídeo em cima de um texto, de uma crônica, né, de Ruth Rocha, O Inventor de Palavras. Crônica O Inventor de Palavras, de Ruth Rocha. Marcelo vivia fazendo perguntas a todo mundo. Papai, por que é que a chuva cai? Mamãe, por que é que o mar não derrama? Vovó, por que é que o cachorro tem 4 pernas? As pessoas grandes às vezes respondiam, às vezes não sabiam como responder. Ah, Marcelo, sei lá. Uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas. Mamãe, por que é que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo, foi o nome que eu e seu pai escolhemos para você. E por que é que não escolheram Martelo? Ah, meu filho, martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta. Por que é que não escolheram marmelo? Porque marmelo é uma fruta, menino. E a fruta não podia chamar Marcelo. E eu não podia me chamar Marmelo? No dia seguinte, lá vinha ele outra vez. Papai, por que é que mesa chama mesa? Ah, Marcelo, vem do latim. Puxa, papai, do latim? E latim é língua de cachorro? Não, Marcelo, latim é uma língua muito antiga. E por que é que esse tal de latim não botou na mesa nome de cadeira e na cadeira nome de parede e na parede nome de bacalhau? Ai, meu Deus, esse menino me deixa louco. Daí, alguns dias, Marcelo estava jogando futebol com o pai. Sabe, papai, eu acho que o tal de latim botou o nome errado nas coisas. Por exemplo, por que é que bola chama bola? Não sei, Marcelo. Acho que bola lembra uma coisa redonda. Não lembra? Lembra sim. Mas e bolo? Bolo também é redondo, não é? Ah, essa não. Mamãe vive fazendo bolo quadrado. O pai de Marcelo ficou atrapalhado. E Marcelo continuou pensando. Pois é, está tudo errado. Bola é bola, porque é redonda. Mas bolo nem sempre é redondo. E por que será que a bola não é mulher do bolo? E bule, e belo, e bala. Eu acho que as coisas deveriam ter o nome mais apropriado. Cadeira, por exemplo, deveria chamar sentador, não cadeira, que não quer dizer nada. E travesseiro deveria chamar cabeceiro. Lógico. Também, agora, eu só vou falar assim. Logo de manhã, Marcelo começou a falar sua nova língua. Mamãe, quer me passar o mexedor? Mexedor? Que é isso? Mexedorzinho, de mexer café. Ah, colherinha, você quer dizer. Papai, me dá o suco de vaca? Que é isso, menino? Suco de vaca? Ora, que está no suco da vaqueira. Isso é leite, Marcelo. Quem é que entende este menino? Nós tivemos nosso momento deleite. Essa leitura nos traz uma reflexão sobre a nossa prática pedagógica, os nossos aprendizes, como eles agem também, né, na nossa sala de aula. E hoje nós vamos falar sobre isso, as práticas de linguagem e o uso social da língua, análise linguística e semiótica. É um tema longo, né? Mas, na verdade, nós vamos falar sobre
o ensino da ortografia, a importância dele, como agir, né, sendo nós professores, pedagogos, nosso dia a dia em sala de aula. Vou passar aqui os slides. As práticas de linguagem e o uso social da língua, análise linguística e semiótica. Nós vamos falar, então, um pouquinho hoje sobre essa questão da ortografia, né, do ensino da ortografia nos primeiros anos, na alfabetização. A gente sempre tem aquela ressalva, né, aquele medo quando nós falamos em ortografia. Isso também se deve pelo fato de como nós aprendemos lá no início, né, na nossa alfabetização. A gente percebe que nós temos certa fragilidade quando se fala em ortografia. Primeiro, pela forma como nós aprendemos, pelas regras, né? Nós já pensamos nas regras que existem, na decoreba, né? Vamos assim dizer, na questão de decorar essas regras, que decorar é diferente de memorizar, né? A questão de decorar essas regras. E nós ficamos, então, apreensivos. E até para ensinar, nós temos dificuldade. Então, primeiro, né, o que é a ortografia? Né? Quando nós falamos em ortografia, ela é uma convenção social, cuja finalidade é ajudar na comunicação da escrita. Então, a ortografia ela vem normatizar essa escrita. E a norma ortográfica, né, ela é uma convenção que unifica a escrita das palavras. Então, ela vai dizer como aquela palavra é escrita, por que aquela palavra leva determinado acento, e assim vai. E nós devemos ter esse conhecimento na questão ortográfica para trabalharmos com os nossos estudantes. Dada a sua convenção social, o conhecimento ortográfico é algo que a criança não pode descobrir sozinha, sem ajuda. Agora, imagina, né? Nós já passamos pela alfabetização, nós estamos em sala de aula, nós estamos no nosso dia a dia com os nossos estudantes e ainda temos dificuldade quando se fala em questões ortográficas. E com as nossas crianças? Elas vão descobrir sozinhas? Não, ela precisa de ajuda, né? Ela precisa de um mediador desse conhecimento. E aí que entra o nosso papel de alfabetizador, o nosso papel de professor. E, então, nosso objetivo hoje, né, diante desse papel de nós, como professores, é compreender como a ortografia, né, a análise linguística e semiótica é organizada no currículo em movimento. Nós vamos falar um pouquinho do currículo em movimento, o que a criança pode aprender, né, de modo reflexivo, as reflexões que ela fará da língua nesse aprendizado e o que ela precisa memorizar. Nós sabemos que podemos aprender pensando e refletindo sobre determinados usos da língua, da própria palavra, da escrita, mas há outras questões que vêm por memorização. São as questões etimológicas da palavra. Não existe uma regra específica, e então, conforme nós vamos aprendendo, com o uso, nós vamos memorizando essas palavras, a escrita dela, né? E vamos também propor atividades que favoreçam a aprendizagem de questões ortográficas de tipos diferentes. Então, essa será a nossa aula hoje. A ortografia no currículo em movimento. O que o nosso currículo fala, né, sobre a questão da ortografia? Na página 19 do nosso currículo, lá vai falar várias coisas a respeito da ortografia, ele vai trazer essa parte, né, da linguística e semiótica sendo compreendido de modo reflexivo no uso da língua na produção dos discursos. Então, no nosso dia a dia, nós levamos o nosso estudante a compreender esse uso através da fala, da escrita, da indagação, né?
desses vários discursos, levando-os a refletir. O objetivo, então, é de promover a interação entre os sujeitos em diversas situações comunicativas, possibilitando posicionamentos como cidadãos críticos e reflexivos. Então, o nosso currículo em movimento, ele traz tanto os conteúdos quanto os objetivos, de maneira que os nossos estudantes, eles possam se posicionar como cidadãos críticos e reflexivos, e não meramente sujeitos de passivos, né, de um conceito, de uma aprendizagem. Além disso, também considera as atividades metalinguísticas, semânticas e pragmáticas. Quando nós falamos em metalinguísticas, nós estamos falando do uso da língua, né? Desse ensino diário com a própria língua. Eles vão tendo contato com a língua. Semântico está relacionado ao sentido, né, da língua, o seu significado, e pragmático às normas. Nós vamos ver que isso está inserido dentro do nosso currículo em movimento, de modo que os estudantes se apropriem de instrumentos para identificarem unidades que compreendem relações entre essas e um determinado contexto. Então, eles vão aprender sobre essa relação das palavras dentro do seu contexto. Então, Bakhtin, em 1981, corrobora esse pressuposto quando afirma que a palavra ela é ideológica por natureza, que nenhum significado é fixo e que não se deve estudar a língua de forma exterior ao social, ao qual ela está incorporada. Ou seja, né, o nosso ensino diário, a questão da ortografia, ela não pode estar desassociada ao viver também desse estudante, ao seu convívio, à sua vida social, a esse meio aonde ele está inserido. Não significa que nós vamos trabalhar apenas aquilo que está no conhecimento ali do mundo desse estudante, sem extrapolar. Né? Quando eu falo de extrapolar, eu estou falando de ir além daquilo que ele conhece ali, daquela realidade dele, de ir além. Né? Nós podemos trazer esse além para o estudante, trazendo uma significação da vida dele, para a vida dele. Né? Então, vamos lá. Eu tirei aqui algumas partes aqui da página 23, na parte de oralidade do nosso currículo em movimento, onde destaca alguns conteúdos e objetivos que está inserido, né, dentro desse tema da ortografia. Quando nós falamos aí dos diversos falares regionais, que vem com o objetivo de identificar os diversos falares, relacionando-os aos aspectos culturais, a gente vê que está bem dentro daquilo que está proposto da ortografia e da semiótica no nosso currículo em movimento, porque à medida que a gente trabalha esses falares regionais, a gente está trabalhando a questão social, que está envolto dessa língua social dos nossos estudantes. Quando nós vamos para a questão dos gestos, tonalidade da voz, a expressão facial, tudo isso entra nessa semiótica, né, da nossa língua. Então, nós separamos, né, o primeiro ano e também do segundo ano. No segundo ano, nós vamos ver a parte pragmática, e quando ele fala assim, que identificar a função de determinadas palavras ou verbos com ação, né, e adjetivos em contextos de uso oral. Então, não precisa necessariamente a gente estar já na escrita ali, né, no livro em si com o nosso estudante, mas aquele dia a dia que ele entenda, que ele compreenda de modo na sua fala oral, né, na fala do dia a dia, nesse interagir, que ele possa compreender o que o andar, o correr tem a sua significação, quando ele elogia, quando traz um adjetivo, né?
Ele não precisa aprender a saber a nomenclatura nesse momento, mas compreender a função dessas palavras. Isso aí vai acontecendo, né, aos poucos. E a gente percebe que o nosso currículo em movimento, ele está totalmente voltado, né, para essa prática social, que leva em consideração o nosso estudante, a sua realidade, e esse conhecimento amplo. Essa é a parte oral, nós vamos para a parte escrita. Na parte escrita, nós vamos perceber também que ele traz aqui, né, a produção de texto, participar de situações de produção oral e escrita de textos em diferentes gêneros. Então, nessa prática, né, de trabalhar tanto oralmente quanto escrita, tendo logo no início o professor como escriba, né, o estudante ele começa a se apropriar da língua e vai, então, tendo as descobertas. Nessas descobertas, eles vai tendo a curiosidade e entra essa parte ortográfica, que muitas vezes eles começam a fazer as perguntas. Palavra tal, escreve com um S ou com dois S. A palavra tal, escreve com U no final ou com L. Então, eles vai começando a ter esses questionamentos da parte, né, ortográfica da língua. E o que a criança pode aprender, né, de modo reflexivo, e o que elas precisam memorizar? O que elas podem aprender e o que elas precisam memorizar? Então, a norma ortográfica da língua portuguesa é dotada de regularidades e irregularidades, né? E o nosso estudo de hoje, ele está fundamentado no Arthur Gomes de Moraes, e ele fala o seguinte, que as correspondências regulares, que são regidas por regras, podem ser de três tipos: diretas, contextuais e morfológicas. Então, as regulares diretas são aquelas que apresentam, o grafema tem o mesmo som, né? Ou seja, esse grafema ele não vai mudar o som dele em nenhuma palavra. Por exemplo, o som do T, ele vai ser sempre o T, né? Ou T, que às vezes, né, o T com A vai fazer tá, mas aí com o I vai fazer T. A criança, dependendo do local, ela tem essa um pouco de dificuldade, mas ele sempre faz o mesmo som, ele não muda o som na formação das palavras. A letra D também não, ela não vai mudar o seu som na formação das palavras. Pode ser que na fala a gente tenha um pouquinho dessa mudança de som, né? Que é o caso do T, que eu falei com o I, né? Que a gente fala ti, às vezes esse ti sai parecido com um CH, ou do D, né? Quando a gente faz o ti também, mas ele não muda, né? Essas letras, elas têm a sua regularidade direta. São grafemas que têm o mesmo som. Muitas vezes a gente percebe que as crianças confundem esse som, o F e o V, né? A gente até trabalha muito em sala de aula, atividades para as crianças discernirem, definirem esses sons, né? Diferenciarem, na verdade, esse som, o som do F e o som do V, o som do T com o D, o som do D com o B, né? Elas têm essa dificuldade logo no início. Mas a partir do momento que elas vão compreendendo, essas dificuldades elas já vão sendo sanadas, e elas não permanecem. E tem as regularidades contextuais, né? Que são aquelas em que a letra ou o dígrafo a ser usado, ele dependerá do contexto, do grafema na palavra, ou de questões de tonicidade. Por exemplo, o C e o QU, né? Dependendo da palavra e do contexto, nós vamos usar o C ou o QU. Mas ambos têm o som de K. Então, né, aí conforme o contexto. E as correspondências morfológicas, né, que é aquelas que envolvem morfemas ligados à formação das palavras, aí vem com sufixos, por exemplo, casa, casinha, né, português, portuguesa,
pobre, pobreza, que também entra aí nas flexões, e aí aos poucos eles vai compreendendo, mas não há uma dificuldade. Logo no início, né, eles vão aprendendo essas palavras e elas vão se tornando parte do dia a dia, porque elas são regularidades. E aí vem as irregularidades, né? As irregularidades, elas não apresentam um princípio gerativo, ou seja, uma norma. Por isso que é irregular, né? E, consequentemente, a escrita dos grafemas depende de memorização. A gente vê que nas regulares não vai depender dessa memorização, né? O fazer diário vai sanando essa dificuldade do estudante. Mas as irregulares não. Ela já vai depender da memorização. E quando a gente fala em memorização, não estamos falando em decorar, em colocar uma lista e o estudante ficar lá decorando, mas de ações que levam uma memorização dessas palavras em que os estudantes têm uma maior dificuldade. E aí vem, né, a consulta do dicionário, por exemplo, algo que muitas vezes na nossa sala de aula não temos o uso como tínhamos anteriormente, porque nessa questão de sermos lúdico, de fazermos de uma nova ação pedagógica, a gente tem deixado o dicionário de lado. Mas essa nova ação pedagógica não diz que nós precisamos ou podemos deixar o dicionário de lado, né? Ele é aquele que nos acompanha para nos auxiliar em dúvidas, porque a gente sempre tem dúvidas, né? Quando se fala na escrita de palavras irregulares, a gente tem dúvidas. E aí nós precisamos consultar o dicionário. E a hora que o professor consulta esse dicionário, a criança também vai tendo essa familiaridade com a consulta, e ele vai tendo conhecimento da palavra e de outras palavras. Então, nós precisamos ter esse dicionário ao nosso lado para, quando tivermos uma dúvida, uma dificuldade, nós consultarmos. E como podemos ver aqui nas variações, por exemplo, a letra S, né, que ela tem o som de S, né, que é o som do S, ou de Z, né, que faz os ou um som que pode ser correspondido por várias letras. Por exemplo, o som, né, S, pode ser correspondido pela letra S, pela letra C, pelo dígrafo SS, né, ou pelo cedilha. Então, nesses momentos da escrita com essas palavras, nós temos certas dificuldades. E aqui eu coloquei 2 textos, né, para vocês. Um texto eu tirei da internet, o outro foi do nosso livro, né, do Alfa Letrando. O primeiro é uma parlenda assim bem conhecida, né? 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Então, aqui a gente vai ver essa questão, né? Do som. Aí o final, né? Arroz. Geralmente a gente vê, né? Todo mundo, ninguém fala assim, arroz. Né? Todos nós falamos arroz. E tem uns que ainda falam arroz. Coloca um I e um S no final, né? E aí as crianças geralmente tendem a começar a escrever da forma que elas ouvem, né? E aí elas vão aprendendo que não, né? Que arroz termina com S, apesar do sonzinho de Z, ou termina com Z, apesar do sonzinho de S, né? O 5, aí o início, né, da palavra 5, começa com C, mas tem o som do S. Que mais aí nós temos, né? O 10, o arroz, pastéis. A gente vê essa sonoridade, né? As crianças podem verificar essa diferença, né? Do som da letra S, do som da letra Z. E no verbete, o verbete que nós tiramos aqui também do nosso caderno do Alfa Letrando,
a miscigenação do povo brasileiro é bastante evidente e intensa, principalmente devido à presença de diferentes etnias que colonizaram e residiram no país, como os europeus, os asiáticos, os africanos e os indígenas, que já habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses. Então, nós vamos ver aí a palavra portugueses, né, escrita aí com S, mas com som de Z, miscigenação, né, que temos aí o sonzinho do S e do C junto, né? O que mais nós podemos ver aqui? A palavra asiáticos, né? O S também com o som de Z. E aí tem várias palavras, brasileiro, né? A própria palavra brasileiro, Brasil, vai trazer, né? Essa diferença, né? A letra S com o som de Z. E aí a gente destaca essas palavras, conversa com os nossos estudantes e leva-os a uma reflexão. O que a gente faz muitas vezes, né? O nosso estudante ele não sabe ler esse texto, eu não vou passar para ele, eu acho que esse texto é muito difícil, então eu não vou passar um tipo de texto desse para o meu estudante. Ele está no primeiro ano, por exemplo, né? E nós vamos impedindo que esse estudante tenha o contato com essas palavras que não é do nosso dia a dia, como miscigenação, etnias, asiáticos, e aí vai, né? Mas brasileiro e Brasil, né, já são palavras que já está mais do convívio deles. Não significa que, por elas não fazer parte daquela realidade, talvez social ali momentânea, né, do estudante, a gente não deva trazer a eles, pelo contrário, a gente deve fomentar essa curiosidade de aprendizagem, de palavras novas, e levá-los a uma reflexão da escrita dessas palavras. Arthur Gomes, ele fala sobre isso, né, que essa reflexão da escrita, ela desperta em nós, ela desperta, né, no estudante essa vontade de conhecer e ele vai aprendendo melhor, né, ele vai empreendendo na sua mente, compreendendo esse princípio gerativo da escrita. Então, nós não podemos tolir, né, vamos assim dizer, o nosso estudante desse contato, né, com essas palavras, por mais que ela não seja ali da realidade daquele estudante. Eu trouxe outro texto, comunicações também tirado aí do nosso caderno, Alfa Letrando, para trabalhar, né, várias palavras. Aí vem o dígrafo na palavra depressa, nós temos aí na palavra socorre, que podemos trabalhar, né, com o nosso estudante, a questão desses sons, né, do dígrafo com eles. Não é um som, assim, que eles têm tantas dificuldades, mas desperta neles, né, por que são dois S juntos, emitindo um som, por que eles se separam, não é como o NH, o LH que não separa, induzir, levar o nosso estudante a essa reflexão, para ele compreender melhor, né, essa norma da nossa língua. A gente não vai colocar aqui nomenclaturas para eles, mas a gente vai trazer uma reflexão para eles ir compreendendo essas normativas. E como, então, que eles vão, né, aprender tudo isso? É mediado por nós, professores. É um desafio que nós temos, né, diariamente, mas somos nós, professores, que temos essa responsabilidade, né, de fazer essa mediação. Então, o que Moraes fala, né? Ele fala assim que, ao aprender ortografia, a pessoa não atua de modo passivo, mas reelabora mentalmente as informações que recebe do meio sobre a forma correta das palavras. Então, o nosso estudante, né, o nosso aprendiz, como chama Moraes,
ele não está ali de forma passiva apenas para receber, né? Ó, isso aqui é assim por isso, o R é assim por isso, esse dígrafo é assim por isso. Não. Ele está ali, né? E nós vamos levando ele a uma reflexão. E essas informações que ele vai recebendo de forma reflexiva, né? Ele vai mentalmente guardando essas reflexões. E no uso, à medida que ele vai usando, né? Ele vai compreendendo e ali fazendo de maneira correta. Isso significa que os nossos aprendizes têm um intenso trabalho cognitivo, ou seja, né, à medida que ele vai recebendo e se apropriando, esse trabalho cognitivo, né, não é fácil. Né, vai pensando em muita coisa, ele vai cometendo erros, e é através desses erros que ele vai aprendendo. E, portanto, é adequado que haja uma mediação docente. Então, pelo intenso trabalho cognitivo que o nosso estudante tem, é através de nós, professores, que vamos mediando, né, aos poucos, nosso dia a dia em sala de aula, as informações que vamos ali junto com eles trazendo, vamos mediando, né, esse aprendizado, esse conhecimento diário. Então, o professor ele precisa conhecer a organização de nossa norma ortográfica. Como que nós vamos falar sobre algo se nós não conhecemos, né? Necessariamente aqui não é trazer para o estudante como é que fala? As nomenclaturas, né? Mas ensiná-lo de forma que ele possa refletir e compreender, sem dizer, isso é um tritongo, é um ditongo, né? A não ser quando ele chegar lá, naquele momento mesmo de aprender essas nomenclaturas. Então, o professor ele precisa conhecer a organização de nossa norma ortográfica, para poder saber que aspectos o aluno aprenderá compreendendo e quais ele terá que memorizar. Então, dentro da nossa norma, e compreendendo ela também como professores, no nosso dia a dia, a gente vai saber, né? Aquilo que a gente pode trazer para uma reflexão e aquilo que a gente vai trazer como uma prática que ele possa memorizar. E aí eu volto a dizer, né? Que esse memorizar aqui não é o decorar, né, pegar aquela lista de palavras e ficar ali decorando. Não, memorizar aqui está no sentido dos dicionários, né, das revistas, dos jornais, de texto, trabalho de texto, de maneira que eles possam ir tendo o contato, e quanto mais contato com aquela palavra, ele memoriza. É preciso diagnosticar as dificuldades do aprendiz e oferecer um ensino sistemático, né? No qual ele reflita sobre as palavras de nossa língua. Então, precisamos olhar a nossa turma, o nosso estudante, ver as dificuldades e o que eles realmente precisam, e aí nós oferecemos de forma sistemática, ou seja, organizada, dentro de uma organização didática, né, ali para o nosso estudante. E levar os estudantes a compreender, sempre ajudando a ver que a escrita de algumas palavras pode mudar com o tempo. Então, tem escritas que mudam. Por exemplo, a gente, no nosso dia a dia, né, nós falamos você. E na escrita, a gente vê muito o V e o C, que é algo corriqueiro, né? Não é algo que a gente, vamos dizer assim, acha legal, vamos assim, como professores, né? Mas no nosso dia a dia, principalmente na escrita como é que fala? Digitado, né? A gente abreviamos muita coisa. E a nossa língua, ela não mudou, a nossa língua não mudou nesse aspecto, né? Mas no nosso dia a dia nós fazemos isso. E também trazer, né, algo novo para o nosso estudante, porque tem muita coisa que o nosso estudante tem e que é aportuguesado, vamos assim dizer, né?
uma palavra da língua estrangeira que nós aportuguesamos, usamos no nosso dia a dia. Eu me lembro de uma aluna minha no primeiro ano, quando ela compreendeu o sistema de escrita alfabética e ela começou a ler e tudo, então ela teve curiosidade, porque eu falei sobre o som do CH, né? Não falei dígrafo, né? Mas eu falei o sonzinho da letra C com a letra H, que é o mesmo som da letra X, né? Então, ela teve a curiosidade e viu, né, no supermercado a palavra shampoo escrita com SH. E ela, né, perguntou por quê. E aí eu fui explicar para ela o porquê e como se escrevia também na nossa língua. Então, está sempre em movimento, né, a nossa língua. Levar os estudantes a compreender, sempre ajudando a ver que a escrita e algumas palavras podem mudar com o tempo, né, já falei, oportunizar leituras de palavras que possibilitem aprender grafias não explicáveis, com base em regras, ou seja, que precisam ser memorizadas. Então, determinadas grafias, né, de algumas palavras, a gente precisa oportunizar para eles, não existe uma regra específica, então a gente precisa trazer essas palavras para o conhecimento deles, de maneira que eles vão ali no cotidiano aprendendo. Assim como nós ensinamos a leitura e a escrita, precisamos também ensinar a ortografia. Como eu já disse, ela precisa ser trabalhada sistematicamente, né? Nós precisamos criar oportunidades para reflexão sobre as dificuldades ortográficas da nossa língua. Então, nos deparamos com uma dificuldade, os nossos estudantes estão com uma dificuldade em uma situação, o que a gente faz, geralmente, né? Vamos lá para aquelas atividades, e aí nós temos, às vezes, essa prática, né? Pegamos aquelas atividades tirocopiadas, em que eles preenchem ali muitas vezes, né? Com aquela grafia ali para ele ir memorizando. Mas, na verdade, a gente precisa começar a refletir, a levar eles a pensar. Por que está escrito assim? E aí a gente também precisa conhecer, né? É um caso de etimologia, também tem uma regra específica. Qual é essa regra? Eles podem falar, né, daquilo que eles pensam, do que eles acham, né? E aí depois a gente falar sobre eles posteriormente, sobre essa regra. Então, avaliar para intervir no ensino da ortografia, como também nós já falamos, precisamos avaliar o nosso estudante, a nossa turma, para então entrar com esse ensino, né, da ortografia. Não censurar e discriminar o erro, que às vezes nós fazemos, errou, né, nós riscamos, circulamos, e só colocamos como errado. Tá, errou, mas e aí? Por que errou? O que fazemos então com esse erro? Vamos pensar qual a letra que vai aqui, qual é o dígrafo que vai aqui, por que houve esse erro, por que houve essa troca, e refletir com o estudante. O erro também nos leva a um aprendizado. A gente tem que ter isso em mente, né? Que o erro ele é uma fonte. Não ignorar os avanços que a criança apresenta somente pelo seu rendimento ortográfico. Então, a criança, ela vai avançando, e o seu rendimento ortográfico não é aquilo que nós esperávamos, ou colocamos como meta, vamos assim dizer, não podemos ignorar os outros avanços. Elas vão avançando e cada um nós aprendemos, né, que tem o seu tempo também. O planejamento de ensino de ortografia, princípios orientadores. Então, para planejarmos esse ensino, eles têm alguns princípios. Então, é importante que você veja quais são as maiores dificuldades da turma, né, para planejar as atividades. Não adianta tentar trabalhar todas as dificuldades a um só tempo. Então, às vezes a gente fica perdido, né? Tanta dificuldade, tantas situações, e aí jogar tudo de uma vez. Não. Vamos aos poucos, vamos sistematizar esse ensino, vamos trabalhar aquilo que nós estamos vendo que é mais necessário
naquele momento, naquela semana, e aí assim a gente vai progredindo. Os estudantes, eles precisam de tempo para amadurecer seus conhecimentos sobre as regras. Então, a gente coloca uma regra aqui, né, e já acha que eles já têm que saber. Não é assim, né? Até nós temos as nossas dificuldades, e quanto tempo de estudos nós não temos? E temos as dificuldades até hoje. Então, a gente tem que dar esse tempo para que o estudante amadureça os conhecimentos. E propor atividades diferentes que permitam refletir a mesma dificuldade. Então, tem uma certa dificuldade, vamos trazer atividades que sejam diferenciadas. E quando eu falo de atividades, não estou falando só de papel, de uma cópia, só do livro didático, né? Estou falando de algo talvez mais dinâmico, de uma conversa, de uma reescrita em conjunto, né? Tendo o professor como escriba, de pensar junto com esses estudantes. E temos também os princípios norteadores para o ensino da ortografia, que a escrita necessita conviver com modelos nos quais apareça a norma ortográfica, ou seja, o convívio com material impresso. Então, a gente tem que trazer e oportunizar aos nossos estudantes esse convívio, o convívio com o jornal que a gente, físico, que a gente quase não vê mais, né? Com revistas, com os livros, eles precisam ter esse contato, né? E aí, no nosso dia a dia, também sala de aula, né? Com as lendas, com as histórias, com a poesia, com outros gêneros, para que eles possam ir desenvolvendo e aprendendo nessa norma ortográfica, sem simplesmente chegar num dia e dizer, olha, isso aqui é assim porque é assim, né? Como, às vezes a gente chega lá no quinto ano, aí chega as normas ortográficas, né? E aí ficamos com a nossa cabeça cheia, perdidos, os estudantes, né? Então, eles precisam conviver, quanto mais eles convivem com esse material impresso, mais eles vão compreendendo essa norma ortográfica, né? Quanto mais eles veem, leem, né, eles vão compreendendo essa norma ortográfica. A gente sabe que nossas maiores dificuldades com a norma ortográfica é também a falta do convívio com esse material impresso. Ele é essencial, sim, e hoje a gente está muito digitalizado. Só que as nossas crianças da rede pública, elas não estão tão digitalizadas assim. Elas estão digitalizadas em vídeos, né, rápidos, e pessoas que não estão com compromisso com a língua, né? Não vou falar aqui que estão falando errado, mas assim, é muitas vezes uma brincadeira, né? Não é algo assim que eles podem trazer como um estudo de compreensão da língua, né? De uma norma ortográfica. O professor precisa promover situações de ensino-aprendizagem que levam o estudante a pensar sobre a língua. E, às vezes, a gente faz isso muito pouco, né? A gente sempre traz tudo pronto e joga para o nosso estudante, e não leva eles a refletir, a essa reflexão sobre a língua, sobre determinada palavra, por que ela é escrita assim, o que ela significa, né? A gente tem que trazer a significação, porque elas estão se deparando no dia a dia com as palavras, né? Ele vai no supermercado, aí ele vê lá a, a faixa do supermercado, ele vê a palavra de entrada no supermercado, ele vê lá, né, o catálogo do supermercado, o que mais? No dia a dia, nos outdoors, eles estão em contato diariamente com vários tipos de textos, e de palavras também. Então, a gente precisa trazer a significação dessas palavras. E o professor precisa definir metas sobre o rendimento ortográfico de seus estudantes. Então, eu comecei a trabalhar essas questões ortográficas até onde eu vou. Eu cheguei a determinado ponto, houve um desenvolvimento que eu esperava, não houve, o que eu preciso trabalhar, né? A gente precisa estabelecer essas metas. É preciso promover sempre a discussão coletiva, né, dos conhecimentos que as crianças expressam. É preciso registrar essas descobertas das crianças. A gente pode criar as regras juntamente com eles, lista de palavras,
E essa materialização das conclusões dos aprendizes por meio do registro escrito funciona como um recurso potencializador para a reflexão ortográfica. Então, à medida que a gente, junto com eles, compõe essas regras, escreve a lista dessas palavras, eles vão refletindo e potencializando essa reflexão, né, sobre a língua. As atividades podem ser desenvolvidas coletivamente, em pequenos grupos ou em duplas. Ao definir as metas, é preciso levar em conta também a heterogeneidade de rendimento dos nossos estudantes, né? Então, assim, numa sala de aula, eles não aprendem igualmente, né? É um aluno que está alfabético, vamos assim dizer, a gente vê as diferenças entre eles, né? Cada um vai desenvolvendo, e mesmo estando, vamos dizer, no mesmo nível, eles têm as suas diferenças. E quando começar a ensinar ortografia? Né? Quando começar? O ensino sistemático deve começar quando as crianças já estiverem compreendendo o sistema de escrita alfabética. Então, quando eles tiverem essa compreensão, ou seja, quando eles aprendem o valor sonoro das letras, já podem ler e escrever sozinhas, aí não estamos falando de uma produção textual, né? Estamos falando ali quando ele começa a escrever as primeiras palavras, quando ele começa a ler ali, a gente já pode ir introduzindo, né, essas questões ortográficas, conforme a turma, levando em conta a avaliação que foi feita. Observa-se que a curiosidade sobre questões ortográficas deve ser estimulada e transformada sempre que os estudantes atentem para as complexidades da língua, ou seja, a orientação é que o ensino sistemático, olha só, o sistemático seja a partir do momento que as crianças compreendem o sistema de escrita alfabética. Mas não impede que, diante das curiosidades, das perguntas, das complexidades da língua que apareçam na nossa sala de aula, a gente não traga essas questões, né? Não falemos sobre essas questões ortográficas. E aí, Moraes, ele disse que começa, então, desde a educação infantil. À medida que a criança começa a perguntar, ela tem curiosidade, a gente começa a introduzir ali numa fala, numa explicação, e aí nós não estamos falando de nomenclaturas, né? Nós estamos falando do despertar reflexivo, da curiosidade do estudante sobre determinada palavra. E nós vamos agora ver algumas atividades que favoreçam a aprendizagem. E nós separamos 3 aqui, existem várias outras, essas estão aqui como exemplo para vocês. A primeira é o ditado interativo, que é o texto trabalhado em sala de aula, em que o assunto já fora discutido com a turma. Então, é um texto, eu coloquei um texto aqui como exemplo, né? Mas pode ser uma história que vocês trabalharam, e aí trabalhou a semana toda com os estudantes, já discutiram aquela história, aquele texto, conversaram bastante sobre eles, já fizeram atividades de leitura, de interpretação. Agora nós vamos usar o mesmo texto. Porque o que a gente faz? Eu quero aferir se o meu estudante realmente sabe. A gente pega um texto aleatório, a gente pega um texto que a gente não trouxe para o estudante, uma história que não foi contada para eles, e aí a gente tira as palavras ali e solta o ditado, né? E aí se torna aquela coisa mais mecânica. E a gente corrige aquilo que está certo, aquilo que está errado e pronto. Não, a sugestão não é essa. A sugestão é de um ditado interativo, em que, geralmente, a gente faz assim, né? O ditado. As crianças têm que ficar totalmente em silêncio. Esse não. A gente vai ditar, o professor ele vai ditar, né, uma frase, e ele vai escolher onde parar. E aí, ele vai parar em determinado ponto e vai perguntar às crianças quais palavras eles acharam mais difícil.
Aí eles vão fala palavra tal, aí vai discutir por quê? Você escreveu como? Que letra você colocou? Por exemplo, aqui nós temos anil, né? Aí, lá no início, muitos escrevem com U por causa do som final. Carrossel, alguns ainda ficam com dúvida, escreve só com R, escreve com C ou com dois S, nem todos ainda estão compreendendo. Então, escreveu com C por quê? Aí vai trabalhar a questão do som, vai trabalhar a regra, como escreve, como escreveu, não vendo aqui o certo e o errado, mas levando-os a refletir sobre a língua. Isso aqui, ó, já vai assim, umas 2 horas de aula, praticamente, né? À medida que você faz o ditado, que você vai refletindo, que vai colocando no quadro, né? Que as crianças vão pensando, que podem até criar uma regra, né? Para o uso desse dígrafo, desse L com o som de U no final. Aí nós vamos ver também a letra R, né? A letra R no início, a letra R no final, a letra R no meio. Nós vamos ver aí muito a sonorização com a vogal O também, né? Tudo isso pode ser trabalhado dentro de um ditado, e não ser aquela coisa assim, totalmente mecânica, né? A hora do ditado, aquela coisa em que as crianças já têm até medo do ditado, cria até um bloqueio ali, né? Nesse momento. Então, a gente está trazendo aqui esse ditado interativo. A classificação em 2 colunas. Aqui, ó, no ditado interativo, a gente vai trabalhar a partir do texto, né? A sugestão é sempre a partir do texto. Aqui, nessa outra atividade, já é trabalhar palavras não necessariamente dentro de um texto, palavras separadas. O que a gente faz, né? Quando a gente quer trabalhar, por exemplo, a dificuldade que eles têm do som, né, da letra V com a letra F. A gente traz aquelas atividadezinhas em que eles vão colocando o F, o V e o F. E aquilo ali é algo mecânico que não leva eles a uma reflexão. E a sugestão aqui é que separe, né, aí em fichas palavras com V, palavras com F, que elas sejam misturadas, né? E aí pode fazer logo no início de maneira coletiva, aí cada estudante pode pegar uma ficha, e aí a gente faz 2 colunas no quadro e coloca, né, um lado, por exemplo, o V e o lado com o F. Aí ele lê a palavra, que lado que nós colocamos, e aí vamos fazendo essas 2 colunas com os estudantes. Podemos usar também as revistas, jornais, os livros. Com essa digitalização, a gente está perdendo o costume de usar, né? Tem muitos professores que estão deixando de usar o livro didático. Ah, o meu aluno ainda não está lendo. Gente, nós somos os mediadores, como nós falamos aqui no início. Nós é que mediamos esse conhecimento. Às vezes o nosso aluno não está lendo o texto, mas é nós que vamos ler para ele. Nós vamos levar uma reflexão daquele texto, né? Nós vamos levar ele a grafar palavras naquele texto, a tirar palavras daquele texto, e isso vai levando eles a compreender as normas ortográficas. É dinâmico, é um trabalho dinâmico em sala de aula. Essa lista de palavras, depois que ter colocado elas em colunas, a gente pode agora, com os estudantes, criar novas palavras. Pode ser a partir dessa primeira letra, a letra F, a letra V, pode ser através de uma primeira sílaba, né, também. Ah, mas isso parece tradicional, parece mecanicista. Não, isso vai depender muito de como você faz, de como você vai colocar isso na prática em sala de aula. E, por último, produção de palavras inventadas. E aqui esse trabalho é muito bom, né? Porque as nossas crianças são bastante criativas. Então, aqui você pode trabalhar em dupla, em grupo ou com toda a turma. E a professora é a escriba, né?
trabalhar com as palavras coletivamente primeiro. Vamos, por exemplo, aqui nós temos a letra Z. Então, colocamos aqui a letra Z e as crianças vão falando palavras e escolheram aqui Zanfino. Porque aí a gente leva a pensar, por que Zanfino? Se eu mudar a letra Z para a letra S, como é que vai ficar? Sanfino. Aí vem também as novas palavras com sufixo, né? Como zebrina e zerondo. E aí, esses exemplos estão no livro de Arthur Gomes, né? Que as crianças falam, né? Que zebrina é a zebrinha, né? A zebra pequena, e zerondo é o zero redondo, né? Então, assim, vê que já estão entrando em formação de palavras, questões morfológicas e questões sintáticas, mas necessariamente não estão usando as nomenclaturas, mas já estão tendo essa compreensão, essa reflexão. E a gente precisa oportunizar isso para os nossos estudantes. Então, a gente vem com essa aula de hoje, com esse momento de reflexão, não é nem uma aula, um momento de reflexão sobre o ensino da ortografia, levando-nos a pensar e sairmos dessa questão ortográfica, vamos dizer, quadrada, dentro de uma caixinha mesmo, né? Mas sim levando as crianças a pensar e a refletir sobre a língua. Será que na nossa época, se nós tivéssemos sido levados à reflexão da língua, a gente teria menos dificuldade com ortografia hoje? Será que não? Porque na nossa época era tudo bem mecanizado, né? Era escrever a palavra muitas vezes, se errou muitas vezes. Repetição, 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 repetição. E mesmo assim nós continuamos com as dificuldades ortográficas. Então, esse momento que nós trazemos hoje é para refletirmos sobre essa prática do ensino ortográfico. Vamos levar as nossas crianças a pensarem mais, a refletir mais sobre a própria língua e não ter medo dela, né? Mas trabalhar com ela. E para concluir, né, concluímos com a fala de Arthur Gomes de Moraes: os encaminhamentos didáticos não constituem um receituário suficiente para dar conta de todas as questões que cada professor vive com seus estudantes. Então, aqui não é uma receita que soluciona tudo, mas devemos, ou mais, desenvolver uma atitude de reflexão sobre as regularidades e irregularidades da norma ortográfica de nossa língua. Com a didática, é possível reinventar sempre, ou seja, com o ensino didático e sistemático, a gente consegue fazer muitas mudanças, porque não somos iguais, e felizmente podemos nos tornar diferentes do que fomos há algum tempo. Até nós, né? Que a partir de hoje, desse momento de reflexão, possa haver mudanças. Se você já está nesse caminho de mudanças, ótimo, parabéns. A quem não está, vamos promover essa mudança. Com certeza ela será melhor para nós e também para os nossos estudantes. E aqui nós temos algumas referências que nós usamos, né, para a produção do material, para estudo, e fica aqui para vocês. É uma linguagem muito boa, fácil, tranquila e esclarecedora, e fica aí para vocês, né? O primeiro também é de Arthur Gomes de Moraes, Jogos para Ensinar Ortografia. O segundo é Ortografia, Ensinar e Aprender. E o terceiro é Ortografia, que é de Maria José Nóbrega. Espero que eu tenha contribuído hoje um pouquinho, né, para esse aprendizado, para esse momento de reflexão. Essa aula, né, ela será postada na plataforma, e nós colocaremos aí os links para vocês estarem entrando, e também
o fórum do qual vocês participarão, né, sobre essa aula. Um bom dia, boa tarde a todos, boa noite, né? Não sei qual horário que você vai assistir, vai participar da aula, mas um tchau para todos.